Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vida Próspera com Luís Alves, aqui na Rádio Megaweb. Agora que nós já compreendemos, a partir do último episódio, que prosperar significa crescer, então vamos entrar aqui numa série de episódios que vão falar sobre elementos ou coisas que nós temos na nossa vida que podem estar a impedir esse crescimento, ou seja, a bloquear a nossa prosperidade. Depois de ter trabalhado ao longo destes 10 últimos anos com muitas pessoas de forma individual, mas também com muitos grupos, eu cheguei a uma conclusão. Existe algo que pode ser extremamente positivo ou também negativo, e aí sim vai bloquear a nossa prosperidade, que nós devemos usar com muita frequência. Uma coisa chamada perdão. Eu acredito que de uma forma inconsciente as pessoas associam o perdão a uma questão chamada razão. Quem é que tem razão? Quem é que está certo? Eu acredito que o perdão tem muito mais a ver com libertação. E eu vou já explicar detalhadamente o que é que eu quero dizer com libertação e porque é que você deve mudar aí a forma como você vê o perdão na sua vida para poder efetivamente prosperar e ter também a desejada abundância que quer para a sua vida. Vamos por partes. Vamos imaginar que alguém nos fez mal, alguém nos prejudicou, nos feriu, nos magoou. Então nós temos muita dificuldade, quando nós temos razão, portanto aqui a razão a entrar em jogo, de perdoar essa pessoa. Muitas vezes não nos conseguimos colocar na posição dessa pessoa. Achamos que a pessoa fez propositadamente, que nos fez mal, com uma intenção muito clara. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas, quando comete um erro, faz ou por inocência ou então porque não sabe mais. E muito daquilo que nos fazem, eu acredito que tem a ver com inocência. Ou seja, as pessoas fazem as coisas sem pensar muito naquilo que é a dor ou o dano que vão causar. Obviamente que nós temos aqui muitas pessoas que fazem de forma propositada, que criam uma estratégia, vou prejudicar intencionalmente esta pessoa. Mas a grande maioria não é assim que acontece. E precisamente porque nós acreditamos que temos razão, naquele caso específico, naquela situação que nos aconteceu, nós temos dificuldade em perdoar. Aí nós temos dificuldade em silenciar o nosso orgulho, em nos tornarmos pessoas mais humildes. Porque muitas vezes não significa que nós vamos esquecer aquilo que aconteceu, e isto é uma coisa importantíssima. Perdoar não significa esquecer. Significa que eu escolhi libertar, por isso é que eu falei em libertação, em libertar uma energia tóxica, uma energia nociva e que me impede de prosperar. Não significa, porém, que eu perdoando aquela pessoa que eu tenha que continuar a conviver com a mesma. Isso depois depende de uma decisão minha, uma escolha. Será que eu dou mais uma oportunidade a essa pessoa? Mas isso é uma decisão individual que só você pode tomar. Mas existe também aqui o perdão ao contrário, onde nós queremos pedir perdão, mas também temos dificuldade. O nosso orgulho impede-nos muitas vezes de, no nosso subconsciente, de nos rebaixarmos para pedir perdão. E pedir perdão é um ato de força, não é um ato de rebaixamento. É reconhecer que erramos, reconhecer que não estivemos certo numa determinada situação e pedir à pessoa a compreensão, ficando, obviamente, ao cargo dessa pessoa, ela compreender as nossas razões, ela nos perdoar e de querer continuar a conviver connosco. É exatamente a mesma coisa, é um caminho de duas vias. Mas existe aqui um perdão que eu acho que é muito mais importante que esses dois. O eu perdoar ou eu ser perdoado, que é o perdão a mim mesmo. E você diz assim: Luís, perdão a mim mesmo, como assim? Em todas as situações que eu falei, portanto as duas, em que eu cometo um erro ou que alguém comete um erro perante mim, eu carrego uma energia. E há pessoas, eu conheço casos, por exemplo, de algum conflito familiar, em que as pessoas não se conseguem perdoar mutuamente e que durante 10 ou 15 anos não falam simplesmente com aquele membro familiar, e um irmão, por exemplo. E carregam ali uma raiva, um ódio que se vai acumulando e que traz imensos efeitos nocivos e que as pessoas nem sequer têm consciência. Um desconforto, muitas pessoas têm problemas de saúde. Carregar essa carga negativa é, sem sombra de dúvidas, um grande bloqueador de prosperidade. Então, quando nós nos perdoamos a nós mesmos por termos carregado durante tanto tempo um peso, uma energia que não era nossa, nós aí conseguimos abrir caminho para voltarmos a crescer, para voltarmos a prosperar. Eu acredito que uma das formas mais simples que nós temos de trabalhar o perdão é entender que, mais uma vez, o perdão é libertação.
Nós não estamos aqui a jogar com orgulho, com razão. Estamos a jogar com a libertação dessas tais toxinas emocionais que carregamos em qualquer situação nociva que existe. Então aquilo que eu lhe peço neste episódio é para fazer uma reflexão, uma análise à sua vida. A que pessoas você precisa de pedir perdão? Casos em que você errou, que você não esteve bem e que tem que ter a humildade para pedir perdão a essas pessoas. Independentemente de as pessoas retribuírem o gesto da forma como você espera. Portanto, ser perdoado, dizer eu perdoo-te, está tudo resolvido, não há problema, vamos passar aqui uma borracha sobre o assunto. Vamos virar a página, como se costuma dizer. Mas também ao mesmo tempo, em relação a pessoas que lhe pediram perdão e que você, porque tem tanta razão, não consegue perdoar. Então, escolha de uma forma consciente libertar essa energia tóxica que você carrega e perdoa essas pessoas. Mais uma vez, você não precisa de voltar a conviver com elas, mas perdoa, liberte, deixe no passado aquilo que faz parte do passado. Nunca se esqueça que a vida é no hoje, é no presente, é no agora. E é no agora que você pode fazer as coisas certas para começar no futuro a prosperar. Mas, sobretudo, perdoe-se a si mesmo. Por tudo aquilo que você não conseguiu fazer, pelas coisas que você deveria ter feito e não fez, pelas coisas que fez e que não deveria ter feito, pelas expectativas que você criou e que não conseguiu corresponder. Esse perdão, o perdão a nós mesmos, acho que é dos mais importantes que existem para nós pormos em prática se nós queremos de facto prosperar na vida. Eu vou dar aqui uma sugestão. Através do meu site, luisalvesoficial.com, vocês têm lá um campo na página inicial onde diz meditações. E existe uma meditação que é a meditação guiada para o perdão. Meditação poderosíssima porque tem uma indução hipnótica, portanto tem efeitos terapêuticos na parte da hipnoterapia e que eu acredito que vai ajudar não só a trabalhar o perdão a mim mesmo, portanto a si mesmo, esse peso que você carrega, mas o perdão aos outros e o perdão dos outros para consigo. Ok? Todas as pessoas que têm seguido com regularidade esta questão do perdão e esta meditação específica têm sentido um alívio muito grande, aumento de energia, maior tranquilidade e serenidade, melhor qualidade de sono. Os efeitos são muito benéficos e eu posso vos dizer que eu sinto-me extremamente estimulado por ter podido produzir este conteúdo que une aqui PNL, Programação Neurolinguística, também a parte de gestão emocional e sobretudo a parte de hipnoterapia. Porque eu acredito que é fundamental nós conseguirmos reprogramar a nossa mente e libertarmos todas essas tensões. Então deixo esta semana esta sugestão. Aprenda a pedir perdão, aprenda a perdoar e aprenda a perdoar-se. Que isso é fundamental para que você possa prosperar na vida e ter tudo aquilo que deseja. Então voltarei no próximo episódio. A minha imensa gratidão pela sua audiência e espero por si aqui na Rádio Mega Web num próximo Vida Próspera com Luís Alves. Um forte abraço e até breve.